Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de literatura. Vamos estudar o paradidático Confusão na Floresta. Vamos conhecer o que se deu a essa confusão na floresta. Essa é a imagem do livro que vocês irão acompanhar a leitura. Essa é a ilustração de Luciano Félix e a história de Eduardo Costa, o autor do texto. Vamos conhecer como foi essa confusão aí na floresta. Quem foi o animal responsável ou os animais responsáveis por tamanha confusão na floresta? Vamos conhecer um pouquinho agora. A floresta toda estava polvorosa. Os animais estavam assustados, morrendo de medo de que o rei da selva estivesse tão raivoso a ponto de punir cada um deles. Ninguém queria ficar na linha de frente e ser o saco de pancada de Sua Majestade, o Rei Leão. Então, tudo começou quando se espalhou a notícia de que o leão não era mais o rei dos animais. Pelo contrário, diziam que ele havia sido destituído do cargo por um animal muito menor e mais fraco do que ele, o papagaio. O papagaio? Sim, o papagaio. Certo dia estava reunindo um grupo de animais, o sapo, a cobra, a tartaruga, o coelho, o jacaré, entre outros. Todos estavam descontraídos, contavam piadas, narravam histórias engraçadas sobre o que havia acontecido com os animais, contavam muitas mentiras e se divertiam rindo à beça com as fofocas que rolavam. Em um dado momento, o macaco mais engraçado da roda falava para os demais que o papagaio tinha dominado o leão. Enquanto o macaco falava, o beija-flor voava por perto e prestava atenção no que ouvia. Mal o macaco terminou de completar a frase, o beija-flor já saiu voando para contar a todo mundo a novidade que acabara de ouvir. Nem ele mesmo acreditava naquilo que ouvira, mas o impulso de espalhar a notícia foi muito maior do que a sua incredulidade. O beija-flor encontrou a borboleta pelo caminho e disse: Como vai, comadre borboleta? Vou bem, respondeu a outra. Acabei de ouvir uma notícia tão bombástica que minha cabeça está rodando até agora, falou o beija-flor, morrendo de vontade de contar o que sabia. O que houve, senhor beija-flor? Perguntou a borboleta, agora também cheia de curiosidade. Comadre, a senhora não vai acreditar, mas acabo de saber que o leão acabou de perder um duelo para o papagaio e foi enxotado da floresta. Minha nossa, como foi isso? Perguntou toda espantada a borboleta. Porém, o beija-flor disse que não sabia os detalhes. E foi embora voando apressadamente. A borboleta ficou chocada com a notícia e, ao encontrar a preguiça, não tardou em espalhar a novidade. Dona Preguiça, como assim? Como? Cuidado com seu papagaio. Acabei de saber que ele está muito bravo e acabou de lutar com o leão. Dizem que deixou o pobre leão em picadinho. A preguiça tomou um choque tão grande que nem ela mesma sabia se que era capaz de descer com tanta agilidade do topo de uma árvore para se abrigar mais próximo ao chão, com medo de que o papagaio a encontrasse lá nas alturas. Desceu rapidinho, de tão assustada que ficou. Encontrou um buraco na terra e quis esconder-se lá dentro, mas o lugar estava ocupado por outro animal, o tatu. Oi, seu tatu. Desculpe-me por invadir seu território, mas é que estou tentando fugir do malvado papagaio. Dizem que ele está furioso, acabou de matar o leão, se diz o novo rei da floresta e ameaça estraçalhar quem estiver à sua frente. Ave Maria, é o fim do mundo. O que vai ser da gente? Nossa Senhora, murmurou o tatu, assustado que só ele. O pobre tatu saiu dali correndo e no meio do caminho encontrou a cobra. Mal parou, foi logo dizendo: Dona Cobra, pega o que a senhora puder levar e saia correndo. Quero dizer, rastejando. Melhor, saia voando dessa floresta. Dizem que o papagaio está tantão, perdeu o juízo, está doidinho da Silva. Matou o leão, já matou meio mundo de animais e ameaçou matar tantos quantos vir à sua frente. E eu é que não quero cruzar com ele pelo caminho. Nossa! A cobra deve ter esquecido de que não tinha pés nem patas, porque saiu dali num pinote só. No caminho encontrou o pato. Seu pato, é melhor fugir imediatamente. Acabei de saber que o papagaio virou cancão da floresta. Quero dizer, o rei da floresta. Matou um exército particular. Matou o leão. Disse para todo mundo obedecer-lhe. E o pior, tá faminto. Disseram que sua comida preferida é ensopado de pato. O coitado do pato nem deixou a cobra concluir a fala. Saiu do lago em que estava ainda molhado. O desespero foi tanto que nem lembrou de que o pato não voava. Conseguiu dar um rasante de causar inveja a qualquer gaivota. Nossa,
Tá muito assustado esses animais. E assim a notícia foi se espalhando por toda a floresta. O pato encontrou o jacaré, que encontrou o hipopótamo, que encontrou o porco-espinho, que encontrou o cavalo, que encontrou o lobo, que encontrou a galinha, que encontrou a vaca, que encontrou o carrapato, que encontrou a joaninha, que encontrou a lagartixa, que encontrou a aranha e que encontrou a abelha. E foram tantos animais se encontrando que praticamente a floresta toda passou a saber da notícia. Até que um deles encontrou o leão, e o rato encontrou a raposa, e esta encontrou o leão. Seu leão, que surpresa encontrá-lo aqui. Ouvi dizer que o senhor havia morrido. Que história é essa, dona Raposa? Como é que eu haveria de morrer se não estava e nem estou doente? Essa bicharada fala demais, seu leão. Tá vendo que eu nunca iria acreditar que o bicho daquele tamanhozinho ia lá ter força para lhe desbancar? Disse a raposa, agora tentando ganhar a amizade do leão, depois de perceber que tinha falado demais. Do que você está falando, dona Raposa? Que animal me desbancar? Que história de animal me desbancar? E aqui na floresta tem algum animal capaz de me desbancar? Falou o leão em tom de voz capaz de impor sua autoridade de rei dos animais. O leão deu uma prensa na pobre raposa e ela ficou com as pernas tremendo diante da ferocidade dele. As pernas pareciam duas varas de bambu e o medo era tão grande que a coitada só tinha vontade de fazer xixi. Por isso, não tardou em abrir logo o jogo e dizer ao leão que lhe havia dado a notícia. O leão não quis conversa, estava disposto a saber, de um por um, quem era o responsável por toda aquela fofoca. Afinal de contas, toda a sua honra estava em jogo. Sua reputação de rei da selva não podia continuar abalada como estava sendo naquele momento. A raposa, meio sem graça, disse ao leão que o rato era quem havia lhe dado a notícia. O felino foi ter com o rato. Inventei nada não, seu leão. Quem me contou foi o... E assim começou, um entregando o outro. A bicharada tremia, se escondia, suava, tinha dor de barriga, coçava a cabeça, passava as patas no rosto, fazia promessa, mas não tinha jeito. Cada um teve de se explicar com o leão, até que finalmente a borboleta teve que dizer que ouvira tudo do beija-flor. O beija-flor, quando ouviu a borboleta dizer seu nome, entrou em desespero, tossia, suava, se escondia ao mesmo tempo. Mas o leão não perdoou. Então, seu beija-flor, quem foi que lhe contou essa história absurda? O beija-flor só pensava que nunca mais iria provar o delicioso néctar das flores, nem podia voar livremente naquele céu azulzinho, nem beber a água açucarada de que tanto gostava. Certamente outro animal ficaria responsável pela polinização das plantas. Estava quase se despedindo desse mundo, mas resolveu tomar coragem e jogar a responsabilidade para outro animal. Eu ouvi do macaco, seu leão. Aliás, ele estava contando essa história para muitos bichos, e eu até desconfiei. Mas se ele estava dizendo, devia ser verdade. Todos os olhos se voltaram para o leão e para o macaco. Lá no caminho, o papagaio se tremia e rezava muito para que o macaco não dissesse ao leão que tinha ouvido a história do próprio papagaio. Esse certamente seria seu fim. O leão nada disse, apenas olhou fixamente para o macaco. Este tratou logo de se defender. É claro. Seu leão, eu até fiquei sabendo dessa história. Agora veja que tudo não passa de um grande engano e uma grande confusão. Nem sabia que o papagaio de quem falava era mesmo o papagaio de quem eu falei. Sabendo do que se tratava, o macaco ganhou tempo, cheio de mungangas, fez pose e continuou. É o seguinte, um homem tinha um cachorro que se chamava Leão, que dizia, pega leão, e o leão pegava. Dizia, corre leão, e o leão corria. Senta leão, levanta leão, e o leão sentava, levantava e obedecia sempre ao dono. Certo dia ele comprou um papagaio e ensinou a repetir tudo o que ele dizia. Rapidamente o papagaio passou a imitar seu dono e então dava ordens ao cachorro, que se chamava Leão. Quando eu disse que o papagaio havia dominado o leão, era do cachorro que eu falava. Ufa! Um alívio parecia ter sido sentido por todo mundo naquele instante, menos pelo beija-flor, que não sabia onde colocar a cabeça.
O leão deu uma lição de moral ao beija-flor, dizendo-lhe que não se podia sair por aí inventando mentiras e fazendo fofocas dos outros, e exigiu que fosse mais responsável por suas atitudes. Ao macaco, ele disse para tomar cuidado com o que dizia, para não ser mal interpretado. E ao papagaio, que não tinha nada a ver com toda essa confusão, o leão disse para ter cuidado em repetir o que ouve os outros dizerem. Depois disso, depois disso, tudo voltou ao que era antes naquela floresta. Ufa, né? Não passou de uma bela confusão realmente, né? Inventando, ouviu a metade da conversa, já achou que era completa. Então, olha, essa lição aí, essa história é muito importante para que a gente também, diante dessa confusão que houve na floresta, né, óbvio, né, uma história muito bem contada, que a gente também tenha esse cuidado de não ouvir e sair contando, ou também de muitas vezes escutar metade da história e achar que já foi toda a história e não foi por aí, né? Foi uma grande confusão porque foi mal interpretada, né? Ouviu um pouquinho, contou toda uma história como se fosse por inteira, enfim. Veja que confusão e que transtorno não causou nessa floresta. Todos estavam apavorados e cada um que ouvia a história acrescentava mais um pouco. Porque aí dizia que agora o leão foi instituído do cargo, outro disse que o leão foi morto, outro disse que o beija-flor já estava tentando, né, o papagaio já estava tentando fazer mil e uma coisas, que na verdade não era, né? Então, foi muito boa a história. Vocês irão realizar a atividade no livro de literatura nas páginas 27 até 37. Realize, está bem fácil o entendimento, mandem para mim para que depois eu possa corrigir. Até a nossa próxima aula.